A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao canal José Carlos Maciel, canal do estudo bíblico da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar um estudo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, com o tema Antes de Cristo e Depois de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vai dizer assim: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 17. Agradecendo a você que está inscrito no canal, você que tem curtido, comentado, continue fazendo isso, que é para que nós possamos fazer mais vídeos como esse. Recentemente publicamos aí no nosso canal um vídeo rapidozinho a respeito de um cãozinho que estava ali mordendo nosso pé, brincando, e a gente achou engraçado e colocamos aí no canal só para dar uma descontração, sabe? Mas o nosso estudo de hoje, antes de Cristo e depois de Cristo. Podemos dividir nossa vida da mesma forma em que se divide a cronologia cristã, antes de Cristo e depois de Cristo, AC e DC. De fato, há uma linha tênue e ampla que separa esses dois extremos. O apóstolo Paulo, ao escrever aos crentes de Éfeso, no capítulo 2 de Efésios, versículo 2, afirma que nós, antes de Cristo, éramos desobedientes, seguimos o curso deste mundo sob a influência do inimigo e do espírito que atua nos filhos da desobediência. Antes de Cristo, estávamos mortos em nossos delitos e em pecados. Antes de Cristo, nós estávamos mortos em delitos e em pecado. Essa era a nossa condição. Essa morte, a princípio, se refere à morte espiritual, que separa eternamente todos do Criador, concedendo-lhes a perdição eterna. Mas, se estávamos mortos em nossos delitos e em pecado, no sentido de salvação eterna, podemos afirmar que todas as outras áreas de nossas vidas também estavam mortas, pois não havia a presença de Cristo, nem sua aprovação gloriosa e soberana. Toda a nossa vida estava morta espiritualmente falando, pois nenhum de nossos esforços poderia reverter esse quadro. É claro, nenhum de nossos esforços poderia reverter esse quadro. Esse quadro só foi ser revertido através de Cristo, da morte de Cristo no Calvário, quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, onde há o novo nascimento. Porém, a encarnação de Jesus, o Verbo de Deus, experimentamos a realidade transformadora do que chamamos de depois de Cristo, o quadro sobrenatural de Cristo Jesus no nosso Redentor. O apóstolo Paulo, ao escrever para os crentes de Corinto, o fez porque essa comunidade não estava vivendo o novo de Deus. Claro, eles estavam vivendo ainda a vida velha, a vida antiga. Marcas da antiga vida ainda afetavam a vida dos crentes dessa cidade. Havia nessa comunidade cristã competições, imoralidade, facções, inveja, fanatismo religioso, litígio e muitos outros problemas que na realidade demonstravam nesses irmãos que o velho homem não tinha sido de fato mortificado e sepultado. É claro, eles estavam demonstrando ali que não tinham nascido de novo. Eles estavam ainda vivendo uma vida velha. Então, como eles já tinham aceitado a Cristo, já tinham conhecimento da palavra, eles tinham que viver em novidade de vida. Por isso que Paulo vai dizer lá em Efésios no capítulo 2, que eles estavam vivendo ainda, né? Vai dizer assim para nós, Efésios capítulo 2, verso 2, que afirma que nós antes de Cristo éramos desobedientes e seguimos o curso deste mundo, da mesma forma que estava vendo escrito de Éfeso, sendo desobedientes e vivendo o curso do mundo, porque havia vários problemas naquela comunidade. Aí ele vai dizer, com toda certeza, outros problemas eram vividos por essa comunidade. Se havia imoralidade, então havia problema na família. Se havia litígio, competição e inveja, então havia raiva, rancor e talvez ódio e espírito vingativo. Se existia isso tudo, era um sinal de que essas pessoas precisavam sair do antes, sem Jesus, e entrar no depois com Jesus. É claro, você estava vendo tudo isso. Veja, imoralidade, litígio, competição, né? Tudo isso estava acontecendo. Então eles tinham que deixar isso para trás e viver a nova vida em Cristo Jesus. Viver o depois de Cristo. Tinha que deixar o antes para trás. Por isso que ele diz, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Era isso que eles estavam precisando fazer. Aquele que vive depois com Jesus, então passou da morte para a vida.
Passou de uma vida de derrota para uma vida de vitória. Passou da escuridão para a luz. Veja, aquele que viveu depois de Cristo, ele passou da morte para a vida. Ele saiu da escuridão e foi para a luz. Né? Foi para a luz. E não somente no sentido de eternidade, mas no plano atual. Foi salvo da perdição e da derrota iminente. Veja, ele foi salvo da perdição e da derrota iminente. Cristo pode mudar nossa sorte a partir de uma verdadeira transformação espiritual, que nos traga uma nova vida. Com isso, se processa, né? Quando nós aceitamos a Ele, Ele vai transformar nossa vida espiritual e vai trazer para nós uma nova vida. E como isso ocorre? Primeiro, a partir do novo nascimento, nossa vida espiritual é renovada. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Quando nascemos de novo, há um compromisso maior de Deus para conosco e, consequentemente, nós também assumimos um compromisso real com Ele, é claro, porque nós vivíamos sem Deus, mas a partir do momento que nós aceitamos a Ele, nós estamos agora vivendo a vida de Deus, vivendo uma vida de quê? De obediência, tem que viver uma vida de obediência a Cristo. É isso que tem que acontecer, tem que viver uma vida de obediência a Ele. Por isso que Ele vai dizer, nós também assumimos um compromisso real com Ele. Isso implica que agora vivo sua vida e não mais a minha. A partir do momento que aceitar Cristo, a gente vai viver a vida de Cristo e não mais a nossa. Que lá em Gálatas, né, vai dizer, Gálatas capítulo 2, versículo 20, se eu não me engano, né, que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a gente está vivendo a vida de Cristo, né? A gente está vivendo a vida dele. As marcas do passado ficam para trás, junto com a antiga natureza. Se eu era mentiroso, agora falo somente a verdade. Se eu era invejoso, agora sou amoroso. E se eu tinha ódio, agora tenho amor para abençoar as vidas das pessoas. As suas antigas passaram e tudo se fez novo. Esse tudo significa tudo mesmo. Antes éramos mortos e agora estamos vivos, ressuscitados com Cristo. Antes nós estávamos mortos em delito e em pecado. Mas agora nós ressuscitamos com Cristo Jesus. Então, temos que viver em novidade de vida. A nova natureza precisa substituir a antiga. Quando o Senhor nos faz nascer dele, nossa vida espiritual é totalmente renovada. Tudo se torna novo, né? Tudo se torna novo. Que possamos nascer de novo e deixar a vida espiritual ter uma reviravolta sobrenatural, positiva e transformadora. É isso que nós devemos fazer. Quando nós estamos a Cristo, tem que deixar a nossa vida espiritual ter uma reviravolta, né? Uma reviravolta sobrenatural, positiva e transformadora. Porque não adianta também dizer que aceitou a Jesus, está vivendo em novidade de vida, mas está vivendo ainda com a vida antiga. Não, tem que viver uma vida nova. Segundo ponto, ele vai dizer, a partir do novo nascimento, deixamos de ser derrotados e passamos a ser mais do que vencedor em Cristo. Ezequiel, capítulo 37, versículo 10, que vai relatar o que aconteceu no Vale dos Ossos, vai falar a respeito do Vale dos Ossos Secos. O que aconteceu no Vale dos Ossos Secos, segundo a visão dada por Deus ao profeta Ezequiel, representa de forma autêntica o que o apóstolo Paulo menciona em Efésios capítulo 2. Porém, no versículo 10 de Ezequiel 37, a seguinte sentença é propositalmente enfatizada. Os mortos derrotados se transformam em soldados a partir da obra vivificadora de Cristo Jesus, e de morto derrotado para se transformam em pessoas preparadas para vencer. Romanos capítulo 8, versículo 37, nos afirma que aquele que nasceu de novo em Cristo e nele permanece é mais do que vencedor. Se nós realmente nascemos de novo e permanecemos em Cristo, a palavra de Deus vai se cumprir sobre nossas vidas espiritual, sobre nossa família, sobre o nosso casamento, sobre nossas finanças, sobre nossa saúde. É claro que quando nós estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Então, tudo o que Ele planejou para nós vai se cumprir em nossas vidas. Basta somente a gente estar em Cristo Jesus. Veja, no Vale dos Ossos Secos, aqueles homens eram uma pilha de ossos, de homens que foram derrotados. Mas a partir do momento que veio a palavra do Senhor, eles se transformaram novamente, se uniram osso a osso. Não foi o osso de fulano junto com o osso de ciclano, não. Foi o osso do próprio osso. Se uniu e transformou num exército poderoso e vencedor. Porque estavam em Cristo Jesus. Terceiro vai dizer, a partir do novo nascimento recebemos de Cristo o ministério da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, que vai dizer assim para nós.
E tudo se provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Veja que ele estava reconciliando o mundo consigo mesmo através de Cristo, né? Isso quer dizer que somos instrumento de Deus para a reconciliação daqueles que andam em trevas, afastados do Senhor, né? Claro que quando Jesus nos traz para Ele, quando Ele nos resgata, que Ele perdoa todo o nosso pecado, Ele traz para uma finalidade. Ele não traz só para a gente dizer que crê em Jesus, que acredita no que Ele vai fazer na nossa vida, não. Ele nos traz para uma finalidade, né? Ele nos incumbe uma tarefa, uma missão, né? Que está lá em Marcos capítulo 15, capítulo 16, verso 15, né? Que vai dizer: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele nos traz para isso, para que nós passamos a pregar o evangelho, passamos a pregar as boas novas de salvação, né? Aí vai dizer: nós antes que andávamos nas trevas, afastados do Senhor, né? Antes nós andávamos assim. Nós, antes de Cristo, já estávamos separados do Criador devido à natureza pecaminosa que herdamos, é claro. Quando nós estávamos longe, como nós estávamos sem Jesus, nós estávamos afastados de Deus. Da mesma forma que Adão. Adão, quando pecou, ele ficou afastado de Deus. Então, que quando Deus chamou ele no jardim, ele se escondeu, porque ele viu, reconheceu que estava em pecado. Mas Deus já sabia tudo que estava acontecendo, mesmo assim se escondeu. Mesmo assim, eram nós que nós estávamos envolvidos no pecado, nós éramos inimigos de Deus. Aí ele vai dizer assim para nós: mas agora, depois que Cristo entrou em nossos corações, agora herdamos a natureza santificadora e restauradora do segundo Adão, Jesus, que veio para reverter a queda e nos ligar novamente ao Pai. Recebemos como privilégio e ao mesmo tempo como responsabilidade a palavra da reconciliação, o Evangelho das Boas Novas, que é a palavra da reconciliação, onde a gente vai pregar para aquelas pessoas que estão longe de Cristo, para que elas aceitem a Ele, para através dele serem reconciliadas com Deus, né? Através dele. Deus quer nos usar para reconciliar pessoas com Deus, mas somos chamados também para promover a transformação reconciliadora de Cristo em nossos lares, na vida das pessoas que nos cercam, no trabalho, na escola, enfim, em todos os lugares. Você e eu fomos chamados para sermos instrumentos de transformação nas mãos do Redentor, né? É isso que ele nos chama, para nós sermos instrumento de salvação na mão dele. Tanto em casa, no trabalho, na rua, na faculdade. Embora hoje muitos na faculdade não são identificados como os crentes, porque eles não professam e não confessam Jesus como seu Salvador. Pelo contrário, se esquiva. Estão na faculdade, mas muitas vezes ninguém nem sabe que ele é crente, porque ele não vive como crente. Ele quer ir de acordo com o modismo do mundo, de acordo com o pessoal da faculdade está andando. E com isso termina o quê? Se afastando dos caminhos do Senhor. Se deixando levar pelas coisas do mundo, se deixando se influenciar pelas coisas do mundo. Mas não, o crente ele não é para ser influenciado pelas coisas do mundo, ele é para influenciar o mundo. Ele não é nova criatura. Se ele é nova criatura, nasceu de novo, ele é quem tem que influenciar o mundo e não o mundo influenciar ele. Mas só que hoje está sendo o contrário. Muitos dos nossos jovens estão entrando na faculdade, estão sendo influenciados pelo mundo. E se afastando dos caminhos de Deus, mesmo assim dizendo ainda que é crente, mas muitas vezes não é mais. Precisa se reconciliar com Deus de novo. Precisa aceitar Jesus de novo. Porque se deixou muito se influenciar pelas coisas do mundo, que ele não tem mais identidade de crente. E muitas vezes é um perigo, porque o dia de amanhã a gente não sabe o que é que vai acontecer. A gente pode partir a qualquer momento. Mas o pior não é partir por partir. O pior é partir sem Cristo. Porque o maior problema é esse. O maior problema é isso, né? Quando nossa vida era uma completa derrota, né? Não tinha salvação, né? Nós estávamos o quê? Perdidos, né? Nós estávamos perdidos. Mas agora, como Cristo nos reconciliou com Deus, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, nós temos que ver novidade de vida. Por isso que 2 Coríntios capítulo 5 e verso 17 vai dizer: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Novidade de vida. Ainda vê muita gente ainda querendo, se deixando influenciar pelas coisas do mundo. Mas como é que ela pode dizer que ela é uma nova criatura?
Como é que ela pode dizer que realmente nasceu de novo? Nicodemos era um doutor da lei, mas lá no Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus vai dizer a ele que era preciso ele nascer de novo, senão ele não podia ver o reino de Deus. E lá na frente ele vai dizer ainda mais ainda, nesse mesmo capítulo, né, que se ele não nascesse de novo, ele não herdaria o reino de Deus. Ele nem ia ver e nem ia herdar, porque tem que haver um novo nascimento. E muitas vezes tem pessoas que estão dentro da igreja, mas precisam nascer de novo, porque não estão vivendo novidade de vida. Os nossos dias nós estamos vendo que são dias difíceis, dias trabalhosos, mas quando Jesus está no controle da nossa vida, tudo vai certo, porque Ele é que sabe o melhor caminho. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não adianta correr muito na terra atrás de posição, não adianta correr muito na terra atrás de fama, não adianta correr muito atrás de poder, não adianta correr muito atrás de privilégio, porque nada disso importa. O que importa é o nome que está escrito no livro da vida e saber, ter a certeza da salvação no coração. A gente está vendo que muita gente está indo embora por conta de pandemia, mas muitos estão indo com a certeza da salvação. Outros a gente não sabe, mas muitos estão indo com a certeza da salvação no seu coração, porque crendo em Cristo Jesus. E passaram a sua vida vivendo em novidade de vida. Oh, sim, mas ele foi acometido por uma enfermidade, sim, mas a Bíblia deixa bem claro, o que acontece com o ímpio acontece com o justo. Nós não estamos livres da morte, nós não estamos livres de enfermidade, não estamos livres de desastre, não estamos livres de doença nenhuma. Só que é uma diferença daquele que morre com Cristo e do que morre sem Cristo. O que morre com Cristo, ele sabe para onde é que ele está indo. E o que morre sem Cristo, ele não sabe. Ele não tem a certeza de para onde ele vai. Então que nós possamos estar em Cristo, sendo verdadeiramente novas criaturas, para pregar o Evangelho de Jesus. Claro que muitos querem viver da sua forma. Recentemente alguém veio falar comigo que alguém reclamou com ele porque ele estava andando com uma camisa que não parecia que ele era crente, né? Por isso que é bom a gente sempre evitar. Crente verdadeiro, ele não vai se deixar se levar pelas coisas do mundo, não. Ele vai andar como Jesus andou. Jesus andou no mundo, mas não se contaminou com as coisas do mundo. Pelo contrário, ele fez a diferença. Ele mostrou como devia se portar para herdar o reino de Deus. Não se deixar levar pelas coisas do mundo, não se deixar influenciar. E hoje muitos estão sendo influenciados pelas coisas do mundo.